ela não é ideológica. É ciência. É ciência, e a ciência é indiscutível, cara. É ciência, ou você está certo ou você está errado. E mesmo que você ache que você está certo, se você tiver uma evidência que comprova aquilo, engole, cara. Você não tem o que falar. Se o cara me prova como evidência que o que eu estou falando está errado, eu calo minha boca, nunca mais eu falo de hormônio. Acabou. Eu só quero receber essa evidência, que eu não tenho. Eu não tenho. Eu tenho evidência para fazer todo mundo calar a boca, mas ninguém quer me ouvir. Então, é o que a gente fala, né? Existe uma diferença muito grande das pessoas que banalizam o uso do esteroide, usam o esteroide de forma indiscriminada e sem sentido, e a pessoa que defende o uso racional. O uso racional ele é totalmente diferente. O uso racional é o uso terapêutico. É o uso nessa paciente com câncer que eu te falei, que fez esse tumor de Whipple, fez essa cirurgia de Whipple e teve... Ela operou, ela pesava 52 quilos, ela saiu do pós-operatório, ela pesava 31 quilos. Uma senhora de pós-menopausa com 71 anos pesando 31 quilos. Eu usei nandrolona nela. A qualidade de vida dessa mulher melhorou demais. Eu diminuí a osteoporose, eu melhorei a massa muscular, eu melhorei a qualidade de vida dela, ela ganhou 12 quilos. Ela continua abaixo do peso, mas ela ganhou 12 quilos. Hoje, eu tenho certeza que ela está mais saudável do que ela estava antes. Tô procurando um livro aqui, acho que é Para Entender o Mundo. Eu esqueci o título do livro aqui. Tem um livro sobre ciência. Ele contando mais ou menos. Ele vai até ali no início do século XX. E aí ele vem contando a história da física, né? Da astronomia e física. Se não tivesse discussão, a gente não sabia nem... Lugar nenhum, cara. A discussão leva a crescimento, cara. Exato. Eu vim do ambiente acadêmico da UFRJ, onde eu aprendi isso. Né? Tudo era relacionado a caso clínico, discussão e sessão clínica. Muitas das vezes você via que o ego do professor ele era muito maior. E, na verdade, o professor só queria cagar em cima do cara que era menos... graduado que ele. O R1 ou interno recebeu a cagada gigantesca em cima. Faz parte do aprendizado médico isso, esse bullying, né? Eu sou contra. Mas muitos médicos que eu aprendi e aprendo até hoje, que eu tenho como referência na minha profissão... Você é contra o bullying ou contra o bullying do menos graduado? O quê? Eu sou contra o bullying do menos graduado. Eu acho que é sacanagem, né? O bullying saudável ali. Mas é o bullying saudável, mas não do jeito que era. Era até meio bizarro. Era escroto, né? Escroto demais. Humilhava e tal. Mas eu tenho muitos exemplos muito bons, cara, de muitos médicos, cara, que são referências para mim até hoje na minha formação, tanto na faculdade de medicina quanto na anestesia, que a conduta dos caras era outra. E eu vi esses caras mudando de opinião, falaram o seguinte, eles falavam para mim, eu aprendi isso com eles, eles falaram o seguinte, a medicina é uma realidade imediata. Se você tem aquilo ali, naquele momento, isso pode mudar. E você tem que estar flexível a que a tua opinião, ela mude. Você não pode ficar inflexível a tua opinião. O maior exemplo disso, cara, é a relação do testosterona com câncer de próstata. Né? Durante muitos anos, e muitas pessoas ainda acham que a testosterona é um fator direto relacionado a câncer de próstata. Não é. A testosterona baixa é um fator direto relacionado a câncer de próstata. Mas se eu tenho um paciente em vigência de câncer de próstata, eu não vou dar testosterona para ele, porque o tumor... Se ele tiver um tumor, o tumor cresce mediante estímulo de testosterona. Sim. E o tumor nasce mediante a falta de testosterona e o aumento do DHT, que é um metabólito dela. Então, quando a gente entende isso, um paradigma muda. Você entende que em determinados casos de câncer de próstata, você pode tratar esse paciente depois, se ele tiver uma proposta terapêutica, dependendo do nível de câncer, do tipo de câncer que ele tem de próstata, a classificação de Gleason, você pode inclusive fazer reposição hormonal pós-cirurgia dele. E você sabe que se você faz uma reposição hormonal num homem com testosterona baixa precocemente, você diminui a chance desse cara ter câncer de próstata. Isso não é um paradigma, que muita gente não sabe até hoje. Muita gente ainda encara, se usar testosterona vai ter câncer de próstata. Não é assim. Não é assim que funciona. Então, as evidências mudam. E isso não é a minha opinião. Isso quem fala é o Abraham Morgenthaler, é o cara que mais escreve sobre testosterona no mundo. O urologista, um dos urologistas mais famosos do mundo. Professor titular de Harvard. É o fundador do Boston Medical Group. É o cara, um gênio da andrologia do mundo. O cara inquestionável. Ele fala isso em congresso. O urologista hoje, ele entende isso. Os urologistas hoje, graças a Deus... Porra, achei a porra do livro. Achou? Para explicar o mundo. Para explicar Meu o mundo. Deus. Para explicar o mundo, tá... É do... Steven Weinberg. Aí ele vem contando a história assim, e a ciência começa a avançar absurdamente toda vez que tem muita discussão, Exato, que a galera começa a se juntar para trocar ideia e começa a despencar, assim, o que se chama de Idade das Trevas, a Idade Média, foi apenas o período, exatamente. apenas o período que as pessoas pararam de discutir. Exatamente. Porque antes a astronomia avançou absurdamente, avançou, em poucos séculos avançou muito, do ponto de que alguns árabes, muito antes do descobrimento do Brasil, já sabiam calcular a distância da Terra até o Sol. E aí você fica 200, 300 anos sem poder discutir um AI.
E aí depois que... renasce a discussão. É que renasce a discussão. E assim como aconteceu na astronomia, acontece na medicina, acontece em qualquer na política, ramo da no ciência. futebol, na religião. Hoje as pessoas não estão dispostas a ouvir Não. opiniões e querer crescer. Não. É defenda o que é meu e você está errado. Se você estiver errado, não fala o que eu falo, você é meu inimigo. Isso aí. E aí Isso é ainda surreal. chega assim, eu respeito a sua opinião de merda. Não, você, se você acha que minha opinião é de Você não merda, tá respeitando. você não tá respeitando. Né? Só que quando a gente fala isso de ciência, é grave, porque a ciência é exatamente o que você falou. Para haver ciência, você precisa ter discussão e crescimento. E você precisa se desarmar para ouvir e falar o seguinte, não, realmente, isso faz sentido, deixa eu parar para ouvir. Hoje é muito gratificante para mim receber feedback de colegas médicos que eu nem conheço, dizendo exatamente isso. Esse caso desse conselheiro do CREMERG, o outro caso emblemático de uma professora de mastologia da FRJ também, que ela começou mandando uma mensagem para mim assim, busquei, numa conversa de roda de amigos médicos, o seu nome foi citado. E eu desconfiei. Eu fui entrar no seu Instagram para saber o que você estava falando. Eu rodei o teu Instagram de ponta a ponta. O seu conteúdo é irretocável. Parabéns. Eu estou mandando meu marido para consulta com você. Meu marido precisa de ajuda e tal. Ele está falando besteira contra o médico e tal, não sei o quê. Cara, é isso que vale a pena, entendeu? É você, quando você tem um feedback de um médico que fala o seguinte, cara, o que você está fazendo está certo, é muito diferente você ter um feedback de um leigo que você engana. Se eu falo bem, se eu sou um cara prolixo, se eu sou um cara que é legal, eu consigo enganar 200 pessoas na internet, entendeu? Se eu dou um resultado, se eu falo que o paciente quer ouvir, o que o paciente quer emagrecer quer ouvir? Eu te emagreço, vem comigo que eu te emagreço. Eu falo pro paciente ao contrário, bicho, quem vai emagrecer não sou eu. Arrasta pra cima que você vai emagrecer. Vai Exato. tomar no cu. Não é assim que funciona. E não é isso, nenhum médico pode fazer isso. E eu falo exatamente o contrário. Eu falo assim, o cara, não, vem pra cá que você é muito mais chance. Eu falei, pô, parar, bicho, eu não sou chance de ninguém, não, eu vou te ensinar. É uma coparticipação. Eu faço até aqui, você vai fazer a tua parte. Se você não fizer a tua parte, não vai dar lugar nenhum. E eu falo pro paciente muito isso, muito mesmo. Várias vezes eu cruzo o braço e falo assim, ó, cara, a partir daqui eu não faço mais nada. Ou você faz o que precisa fazer, ou você vai ficar empacado. Já que a gente tá falando sobre isso, doutor, assim, se a gente pegar um grupo de pessoas e aí começar a fazer É complicado, porque eu já vou começar errado, porque eu falo assim, começar a fazer um protocolo com esse grupo de pessoas não necessariamente vai dar o mesmo resultado, porque o protocolo não funciona, tem que ser individualizado, né? Não, na verdade, na pesquisa científica, você faz protocolo, você faz uma base, mas você tem que fazer uma coisa randomizada e pareada. Então, como é que você pareia um estudo científico? Você tenta pegar pessoas com a mesma qualidade, com a mesma personalidade, um grupo. Eu vou fazer homens de 20 a 40 anos, sem comorbidades, sem distúrbios psicológicos. Você vai fazendo critérios de exclusão para deixar esse grupo mais homogêneo possível. Em cima desse grupo, você faz uma randomização, você divide. Né? Você bota eles aleatoriamente em 2 grupos. Um grupo usa o que você quer testar, controla o que você quer controlar. No outro grupo, usa um placebo e você controla o que você quer controlar. Exemplo clássico do uso dos trabalhos usando os esteroides anabolizantes é esse. Você pega um grupo, pacientes jovens de, vamos botar a mesma coisa, 19 a 40 anos, sem comorbidades, sem experiência na academia. E esse grupo eu controlo o tipo de treino, eu controlo a forma como ele vai se alimentar e eu faço análises periódicas para saber como é que está a avaliação psicológica dele e tudo. E dou uma dose de esteroide anabolizante para ele. No outro grupo, eu controlo o treino, eu controlo a alimentação e eu dou um placebo. E eu acompanho esses caras ao longo de um tempo, de 6 semanas. Eu acabei de contar para você um estudo do Bassin, publicado em 96 no New England, que é um estudo emblemático que ele usa 600 miligramas de testosterona num grupo de pacientes de 19 a 40 anos, mostrando o benefício disso em relação ao ganho de massa muscular e ausência de efeito colateral relacionado ao longo prazo. Ele não faz esse acompanhamento transversal ao longo tempo, mas ele vê que naquele momento foi seguro, a recuperação da função testicular aconteceu e tudo ficou super bem. Aquele período de tempo, quando você fala aquele período de tempo, o que é um período de tempo ok, seguro, de uso de testosterona, por exemplo? Isso é muito variável. A literatura médica ela diz que o mínimo de tempo possível é o melhor caminho sempre. O que não é recomendado é exatamente e infelizmente o que o atleta reproduz, o que o pseudo-atleta reproduz, o que o cara que assiste podcast de bodybuilder reproduz, o cara que acha que é bodybuilder e vai para academia achando que é bodybuilder reproduz. São 2 coisas diferentes, que é o ciclo ITPC e o Blast and Cruise. Ciclo ITPC significa você controla dano. Você usa durante um tempo uma dose X e esse tempo eu tenho estudo mostrando do ponto de vista gráfico
uma curva de ascensão, uma parábola, até onde aquilo ali traduz ganho de massa muscular. Depois daquilo, a tendência da curva é ficar achatada e o ganho é muito pequeno. Ou seja, é melhor estar gastando dinheiro. Depende. Se o cara for um atleta, ele precisa daquilo. Né? E o atleta ele precisa viver de Blast and Cruise porque o atleta tem 140 quilos de massa muscular. Ninguém sustenta 140 quilos de massa muscular tomando 200 miligramas de testosterona por semana. O cara precisa de um aporte androgênico maior. Mas isso não é a realidade de 99% das pessoas que usam esteroide anabolizante. Então, entender isso é um ponto que você determina até onde aquilo ali é seguro. O problema é o cara que não é atleta, o cara que não tem a vivência de atleta, o cara que não tem vida de atleta, ele quer fazer um ciclo de atleta e fazer o Blast and Cruise. Esse cara a longo prazo, ele tem problema. E o risco a longo prazo que a gente tem, o risco grande é o risco de toxicidade cardíaca e de lesão cardíaca no futuro. Então, quando a gente consegue controlar essas vertentes e trazer o cara do Blast and Cruise para fazer um ciclo TPC, você melhora, diminui a chance de mortalidade, diminui a chance de efeito adverso. Mas não reduz, você não zera, não existe risco zero. O risco vai existir se você fizer um ciclo TPC, mas o risco é muito maior se você fizer o Blast and Cruise. Mas o ciclo TPC é uma coisa pontuada. Eu consigo fazer aquilo durante um tempo. Mesmo durante esse pouco tempo, eu posso ter algum nível de lesão cardíaca se isso for repetitivo, se isso for perpetuado, se o cara já tiver uma predisposição. Em homens ou mulheres? Em homens ou mulheres. A lesão cardíaca é o grande evento relacionado ao uso de esteroide anabolizante. É o grande risco que existe. O risco de infertilidade no homem, como eu disse antes, é muito baixo. Eu tenho atleta que o cara, durante o ciclo, em doses altíssimas, ele engravida a mulher. Isso não é uma coisa. Você precisa de um espermatozoide para fazer com que isso aconteça. Mas se o cara não é atleta, ele idealiza aquela questão do uso do esteroide anabolizante para ter um resultado estético, ele quer usar. Se eu digo pro cara, existe uma chance mesmo que pequena, tá a fim de correr? Não. Meu sonho é ser pai, eu quero risco zero. Cara, para mim é mais gratificante do mundo quando o cara sai de lá e fala assim, porra, salvei uma vida. Se esse cara estivesse usando sozinho, o colega dele da academia ou o professor do bodybuilder, eu falo assim, não dá nada não, meu irmão, toma. E eu vejo isso no consultório. O cara chega, ele faz um ciclo de esteroide anabolizante, mas ele não viu a saúde testicular dele antes. Ele não tem um espermograma prévio.